Vamos continuar aí o diálogo com o Marcelo. Esperando o Marcelo entrar aí pra gente continuar. Acho que há um problema no Instagram, me parece que ele não comunica para todo mundo que começou a live. A gente tem esse problema aí. Mas aí quero agradecer quem já tá entrando de novo aí. Marcelo. Estamos aí de novo. Voltamos. Antes de você continuar, desculpa ter te interrompido, mas Não, que é isso. infelizmente esses negócios têm tempo, né? Sim, Eu, sim. eu tenho um grupo de estudos que a gente conversa um pouco sobre medicalização, educação e tudo mais, e a gente tem esse problema, porque a gente usa a plataforma Zoom, e quando dá 40 minutos a gente tem que sair e voltar todo mundo, Pois aí é. não tem jeito. Tecnologias. Mas Estão é isso. perguntando se o encontro fica 24 horas no ar. Só que, na verdade, o nosso diálogo vai ficar salvo no IGTV, aqui do meu Ah, perfil, legal, tá? legal, legal. E Não sabia. se o Marcelo permitir, depois eu também vou subir para o YouTube, né? Do meu canal Pode lá ser, para ter o tranquilo, diálogo. tranquilo. Pá, O por mim, pessoal tá tranquilo. pedindo, o pessoal tá pedindo para não encerrar o diálogo. Ah, ô, Lucas, É, mas eu não fiquei prestando muito, eu não fiquei prestando atenção, né? Se teve alguma pergunta, não sei, teve algum, porque eu fiquei meio perdido, assim, que eu fiquei prestando atenção em você ali, né? pois não, acho que Acho perguntas que não, não, né? tiveram Não, né? comentários, né? Ah, então Paulo tá. Amarante, o pessoal aqui falando, comentando, Ah, então mas a tá. gente deixa aberto aí para quem está assistindo aí agora, se Se alguém alguém tiver quiser alguma um questão, comentário. É. se alguém tiver alguma questão, enquanto o Marcelo continua, né, o que ele estava falando. Inclusive, dizer aqui agora que o feedback tá legal, o pessoal mandando mensagem aqui já no WhatsApp, mandando por Ah, aqui, legal. falando que tá Aham. adorando a fala e a experiência. Marcelo, enquanto você continua aquilo que a gente interrompeu, aí se o pessoal quiser deixar alguma pergunta, eu vou ficar atento aqui, tá? Pode Ah, continuar. então. Eu estava comentando aquele caso, né, da paciente maníaca, né? E aí, ao final do encontro, ela saiu da crise. E aí, existe um. Tem um artigo do Iaco ele descreve um caso clínico, um ou dois, mas um deles Uhum. foi uma saída de crise no primeiro encontro. Foi exatamente o que aconteceu. E realmente é possível acontecer. Durante o encontro, a pessoa já sai da crise, porque se organiza e já assim, ó, a gente se entendeu, voltou para a rede. Né? E é muito interessante. Mas assim, ó, eu incentivo muito as pessoas a tentarem, né? Porque fica aquela. Há anos que se faz, sabe? Todo mundo. Pô, diálogo aberto, essa coisa toda, mas as pessoas ficam muito na teoria estudando e lendo, Uhum. trazendo. É importante, né? Fazer curso, fazer formação, mas não coloca em prática, porque eu acho que, não sei se tem muito aquela ideia de que tem que ser como é feito na Finlândia, mas a Finlândia é outra realidade, né? Aham. Eles têm uma outra. Mas é perfeitamente possível, pelo menos, você começar de uma situação onde você já possa ter efeitos e diminuir muito a questão da medicação, da medicamentalização, entendeu? Porque Pois é. se você, por exemplo, num CAPS estabelece uma rotina de que todos os pacientes em crise vão ser atendidos em rede, de uma você já faz milagres assim em termos de tratamento, né? É. Isso aí já é um passo, entendeu? Então, na realidade, e eu hoje eu tem um trabalho da. Não sei se você conhece a Ana Florence, que é de São Paulo, eu acho que Uhum. agora ela está nos Estados Unidos, ela fez o doutorado dela baseado no Open Dialogue, né? E, ela, e, Uhum. o, e uma parte da tese dela ela fez nos Estados Unidos, onde ela avalia, de certa maneira, os pontos positivos e negativos da implantação do Open Dialogue nos Estados Unidos. Eles implantaram em dois locais nos Estados Unidos. Um não deu certo, o outro deu. E um Uhum. ponto interessante que ela coloca, por exemplo, que é diferente um pouco do que aconteceu na Europa, na Noruega, por exemplo, Itália e tal,
Lá na Noruega e Itália teve muita resistência dos psiquiatras, por exemplo, né? Pô, como é que eu não vou medicar? Como é que eu não vou dar remédio? Não conseguiam participar, tinham muita dificuldade. E a Uhum. restante da equipe também, mas os psiquiatras também. E nos Estados Unidos não, os psiquiatras acharam o máximo, porque eles tiravam peso deles, tudo sobre eles, né? Foi um efeito Uhum. diferente. Mas o que fez não dar muito certo nos Estados Unidos foi no local onde o Open Dialogue começou de uma forma vertical, né? O governo disse que tinha que fazer o Open Dialogue. Pô, não deu Uhum. certo. No local que deu certo foi o local onde começou das bases, né? Começou lá dos ambulatórios, dos profissionais de saúde mental. Então hoje, de certa maneira, aqui no Brasil, essa experiência que eu tive foi um pouquinho de cima para baixo. Foi eu que quis, né? A Sim. gestão assumiu, tá? Mas quando você começa a fazer um trabalho de base, né? Por exemplo, aquele trabalho que eu fiz inicialmente, que é ir lá na casa, eu só tinha que ter começado meio por aí, né? A implantar nos Sim, CAPs, os sim. CAPs começaram a fazer. Então é totalmente possível, né? Entendeu? Você poder implantar, é, é, como eu falei, pelo menos que seja a rede social de forma dialógica e tolerando a incerteza. Se você consegue fazer isso, você já tem resultados. Todos os pacientes que eu Incríveis, atendi, né? incríveis, né? Você tem resultados incríveis, não precisa. E realmente, você adia, né, a, o uso do medicamento, né? Você pode até usar, mas você Uhum. usa doses baixas, você não entra naquela. Sim. Usa só benzodiazepínico, não precisa usar antipsicótico. Entendeu? Você consegue ter um efeito muito interessante. E Mas o no paciente. legal, mas o legal, Marcela, é o questionamento sobre as medicações, né? Sim, Na medida em que a gente já tem acesso a uma literatura como a do Robert Whittaker, mostrando a violência que são, né? é, Mostrando primeiro, né? Assim, o mito do desequilíbrio químico e depois mostrando pra gente os efeitos da droga psiquiátrica, o legal é esse questionamento, né? Assim, sim, é o sim. fato de se repensar. É o fato de Exatamente. repensar essa lógica que é o mais importante. Exatamente, Marcelo, tem exatamente. uma questão aqui da Natália, que ela deixou aqui, eu vou fazer para você. Ela diz: tem muito essa coisa de medicar psicótico devido a uma falsa ideia de periculosidade. Ela está te perguntando se você encontra muito isso na sua prática. Da periculosidade ou de medicar o paciente psicótico? Pela, pela falsa periculosidade. Porque na realidade Se quem é você... perigoso somos nós que somos perigosos, né? O que a gente Nós faz que com os somos, pacientes é é. terrível, pô. Nós somos muito mais perigosos, né? Na verdade, eu encontrei na minha vida, eu acho que eu já atendi mais de pô, 30 anos de psiquiatria, eu já atendi muito mais de, sei lá, 1.000, 2.000 pacientes. São pouquíssimos casos que ofereceram perigo, né? Olha, não... e assim mesmo perigo relativo, né? Que perigo é esse que nós somos muito mais Uhum, perigosos para esses pacientes, né? Uma paciente minha que talvez seja, é, eu diria que ela me ensinou muito mais sobre psicose do que qualquer livro e qualquer professor, qualquer profissional, que ela me dizia claramente, porque ela era uma pessoa muito inteligente, ela tinha um. Ela percebia todo esse movimento de estar fora da rede, da articulação, e ela me dizia o seguinte, que ela não aceitava remédio, ela não aceitou. Eu acompanhei essa mulher anos também, e ela não aceitava remédio. E ela dizia assim, que não aceitava porque ia mudar a cabeça dela, porque ela já tinha experimentado, né? Já tinha sido internada, então ela já tinha experiência do medicamento do uhum, antipsicótico, né? Que na realidade deveria se chamar remédio antipsicose, né? Porque antipsicótico uhum, é contra o psicótico, que é literalmente o que ele é, né? Ele contra o paciente, né? E essa paciente dizia, ó, eu não quero tomar porque o remédio ele me impede de poder chegar a alguma conclusão, alguma coisa que eu quero. E essa paciente foi interessante, porque eu acompanhei alguns anos também, e ela foi elaborando e não aceitava o remédio. Eu diria, essa paciente nunca vai tomar remédio, então eu me desliguei dessa coisa do remédio, falei, vou atender conforme for possível, né? Ela vinha toda semana, uhum. e chegou no momento que essa mulher conseguiu, de alguma maneira, sair da crise, né? Saiu da crise. Quando ela saiu da crise, ela falou assim, Marcela, pode me dar o remédio agora. Agora eu quero o remédio para me ajudar a dormir. Aí eu dei o remédio, ela toma o Uhum, remédio. Por quê? Porque hoje também eu tenho esse questionamento, né? Porque faz assim, não é bom dar remédio. Não, o remédio ajuda também, né, gente? Não vamos também fazer, porque assim, eu sempre tento já colocar isso, hoje eu nem coloquei logo de início, né? Porque muita gente me toma, o Marcelo é contra remédio. Pô, eu não sou contra remédio.
os medicamentos, eles ajudam muito, eles têm funções assim, nos sintomas interessantes, eles aliviam, ajuda a dormir, ajuda um pouco nas alucinações, quando a pessoa está muito angustiada, né? Quem é que não tem uma dor de cabeça que não quer tomar um analgésico? Todo mundo quer, né? Pô, não vai se livrar E os medicamentos psiquiátricos, o importante é que se saiba que eles são sintomáticos. Nenhum medicamento psiquiátrico vai tratar, vai curar alguém da própria estrutura. Né? São sintomáticos. Né? Isso tem que ficar claro para o profissional, mesmo os profissionais, muitos acreditam que aquilo vai curar, é mentira, não existe isso. Pois Né? é. Não sabe nem como eles agem, como é que vai curar alguma coisa. Nem qual é a alteração química que a pessoa tem numa psicose, como é que vai curar. Então os medicamentos eles têm essa função, né? Eu tento falar isso porque uns tempos atrás eu sofri uns xingamentos aí no Facebook, né? Fui colocar alguma coisa, e um psiquiatra de outra cidade, né? Me chamou seu antipsiquiatra, né? Que é o equivalente psiquiátrico do comunista maconheiro que faz balbúrdia, né? Uma coisa meio que assim, né? O equivalente na psiquiatria é antipsiquiatra. Seu antipsiquiatra. Eu falei, porra, beleza, tal. Mas assim, mas tem essas agressões, então, porque as pessoas. Mas na realidade é a maneira como você usa, né? Hoje, para mim, está muito claro que não é questão de usar ou não o medicamento, é o momento em que você começa a usar o medicamento. Na psicose, principalmente, assim, ó, não se deve começar o tratamento pelo remédio, deve começar pela elaboração delirante, pela estabilização, pela inserção na rede, pela articulação do paciente nessa rede que está fora, né? Ele está fora e precisa se articular com essa rede. Né? O remédio, depois que ele se articulou, ele acha que é remédio para dormir, beleza, né? Toma, tudo bem, né? Se ele quer, né? Vai ajudar. Não toma muito tempo pela dependência, que hoje também se sabe que esses medicamentos dão muita dependência, depois para tirar é um terrível, né? Que a redução de drogas psiquiátricas é uma outra questão também, assim, um outro ponto que deve ser... Muito, pois é. Muito. Que deve ser discutida. Discutida pra caramba. Uma coisa chocante, assim, que até o Robert fala nesse documentário, né, desse psicoterapeuta americano, que ele fala, o que é chocante é que aqui, né, aqui ele está falando dos Estados Unidos, né, aqui as pessoas quando entram num surto, de psicose, então, elas não saem e assim, ficam a vida inteira dependentes de medicações. E na experiência lá da Finlândia, não, as pessoas saem do surto e depois, porque ele fala, aqui não, as pessoas têm um surto e não conseguem depois retomar uma vida, né? Não retoma. Não, lá não. Não retoma. Exatamente. Pelos abusos também das medicações psiquiátricas, né? Exato. E lá na Finlândia não, as pessoas têm o surto, conseguem sair do surto e conseguem retomar a vida, né? Isso é o mais impressionante também, né? Marcelo, muito impressionante. Desculpa, mas tem uma outra questão aqui. Não, veio. Da Elise. Ela está perguntando, doutor Marcelo, sabe se em outros estados do Brasil colocam a prática do diálogo aberto? Não, que eu saiba não. Peraí. Temos esperança que se aplicar, divulgar em outros estados? Eu não entendi muito bem. Talvez ela está dizendo, temos esperança de se aplicar em outros estados essa abordagem? Olha, que eu conheça, não, né? Pode ser que tenha algum lugar que estejam se tentando. Alguns meses atrás, eu fiz numa cidade aqui de Santa Catarina, Mafra. Eu acho até que a Adriana, que é a coordenadora do CAPES de lá, me fez um convite, né, tal. E eu fiz um trabalho interessante, assim, que eu nunca tinha feito, mas que eu achei interessante, que é possível de se replicar, que é você fazer, assim, você começar a fazer oficinas de implantação do diálogo aberto. Né? Mais do que vamos fazer cursos de diálogo aberto, oficinas de diálogo aberto. Eu acho que antes disso tem que se fazer assim, como se vai implantar isso? Né? Como que você pode implantar diante de cada realidade, de cada cidade? Entendeu? E foi muito interessante, porque a gente trabalhou exatamente nesse sentido, assim, ali com os profissionais da rede, tinham profissionais de CAPES, profissionais da atenção básica, profissionais do social, e nós sentamos numa roda, literalmente, uma roda de conversa, e colocamos como que vocês pensam, quais são as possibilidades de vocês para se colocar em prática esses princípios, por exemplo. E aí foi interessante, porque é uma oficina, né?
Isso aqui não. Como que você faria essa resposta imediata? Pô, aqui em Jaraguá eu fiz com o WhatsApp. Aqui dá para fazer com o WhatsApp? Talvez não dê. Né? Como que você faria com a questão da tolerância sem certeza? Pô, esse psiquiatra daqui é terrível. O cara enche as pessoas de remédio. Pô, como é que a gente vai fazer dar um jeito do cara não entrar logo de início? Entendeu? Então, assim, você tem que adaptar essas coisas, entendeu? Então é possível. Talvez se pudesse começar por aí, por oficinas de implantação, né? Pois é, assim, se a gente for pensar em, por exemplo, em toda a história da reforma psiquiátrica no Brasil, né, o movimento de reforma psiquiátrica, as coisas foram sendo construídas no processo, né? Assim, muitos diálogos e eventos e rodas e Paulo é incrível, né? Paulo panfletava, né? Assim, verdade. Quando você lê assim, Lugares da Memória, que é o livro dele, você fica assim, gente, que história, né? Fantástico. Eu lembro de ter ficado muito triste depois que terminou o livro. Eu queria pelo menos mais uns 5 daqui. Porque assim, então assim, pensar o diálogo aberto aqui, né, na nossa cultura brasileira, é pensar sobretudo, aí eu concordo com você, é pensar sobretudo nesse começo de uma coletividade, né, no sentido de ser um processo, de dialogando formas possíveis, né, de trazer essa ideia para cá e transformar isso numa rede, né, no sentido de ter o compromisso assim, se a gente compreende, né, que a perspectiva do diálogo aberto é uma perspectiva boa no sentido para que a gente possa trabalhar nela e implantar ela, acho que isso só vai se dar na coletividade, né? Na troca, na rede, trocando experiências. E é assim que se faz ciência, né? Com certeza, com certeza. Quando a gente estuda o círculo bakhtiniano, né, que é assim, quando a gente fala de Bakhtin, né, quem estuda Bakhtin sabe disso, quando a gente fala de Bakhtin, a gente não está falando do Bakhtin em si, do Mikhail, a gente está falando do círculo, né? Do círculo que ele constrói ali na União Soviética para estudar, para fazer pesquisa, né? Então, legal. Assim, uma coisa linda assim no círculo bakhtiniano é justamente isso, é a coletividade, é a diferença, e é a diferença não indiferente, né? No sentido de que você está ali com o outro que é diferente de você, interessante, mas porque no círculo bakhtiniano tinha isso, tinha o pessoal da literatura, tinha o pessoal da filosofia, tinha o pessoal da arte. Então, assim, é a diferença, mas uma diferença não indiferente, é uma diferença que você está ali, escuta todo mundo. Assim, muito se diz que não é possível fazer ciência em diálogo, né? Então, por exemplo, por isso que a OMS mandou uma galera lá para Finlândia. Como é que pode, né, fazer ciência desse jeito? Pois é, mas é possível fazer ciência assim, né? Fazer ciência na coletividade. Sim. E assim, né, Lucas, isso é interessante. Eu acho que não foi à toa que o Open Dialogue ele se articulou com a arte, de certa maneira, né? Com o estudioso da literatura, cara. E eu acho que talvez seja um caminho também, agora você falando, eu tô pensando aqui, talvez seja um caminho pro Brasil, né, da mesma maneira que eu falei, pô, eu vou botar agora na nossa equipe só especialistas em terapia familiar sistêmica. Não, vou botar um agente comunitário, cara, porque ele sabe conversar melhor do que o cara da ciência. A arte dialoga melhor que a ciência, como você colocou ali, né? Que a ciência é meio complicado de dialogar. Então, talvez aí, né? Assim, por que não articular artistas e cientistas nesse movimento, né? De poder mudar um pouco essa maneira de abordar, né? O sujeito em crise, que está em sofrimento, né? Eu acho um caminho muito interessante, né? Porque aí se quebra, né? Se quebra essa... Exato. Né? Eu acho que é interessante. O dificultoso dessa ideia de ciência e do técnico, né? O Franco é muito crítico desse técnico, né? Desse cara que tá ali e que ele é produtor de violência, né? E que ele diz, olha, pode ser que em algum momento, quer dizer, quando a gente superar o manicômio, caberá ao técnico inventar uma nova forma de violência, né? Lógico. E assim... Acabei me... falta. Pode. Desculpa. Não, continua. Eu diria que, assim, essa forma de fazer ciência, né? Essa forma de um saber que está ali em cima, sabe? E não
um saber que está no sentido do não saber, mas do não saber não que não sabe de nada, mas de colocar no lugar de não saber, justamente porque você Sim. está ali na diferença não indiferente, né? Você está ali de frente para o outro, você tem que dar tempo ao outro, né? Assim, então, assim, Exatamente. talvez um movimento de suspender a técnica, né? Para ficar ali, Exatamente, talvez, exatamente. nas humanidades, né? Por isso que o diálogo é importante no diálogo aberto, né? Porque ali Exatamente. você faz um movimento de suspensão da técnica, de suspensão da necessidade de ter soluções e de dar soluções e de intervir para simplesmente gerar o diálogo. Isso é o Exatamente. incrível, né? Isso que é o, É muito incrível. Muito legal, muito legal. Eu ia te interromper ali na hora, porque veio mais lembranças, umas ideias assim que eu tô querendo falar. Mas é que eu me lembrei de outra situação com paciente também. Eu gosto muito de citar situações que são interessantes. Uma que fala dessa questão da arte, da literatura, né? Eu tinha uma paciente que ela estava tentando entender, ela mesma tentando entender, o que fazia ela não conseguir, por exemplo, ter uma lei que conseguisse, de certa maneira, dar um limite para ela, ou conseguisse causar esse, não, né, que esse saber que ela não queria mais pudesse ficar recalcado ali, ela não conseguia entender isso. E aí um dia ela chegou para mim, ela era uma pessoa muito que lia muito e tal. Ela chegou para mim, Marcelo, eu acho que eu entendi mais ou menos. Leia o capítulo tal do Processo de Kafka. E aí ela me deu o capítulo, cara, eu fui ler, é uma parte do processo do Kafka, onde se eu não me engano, tem um porteiro, que a pessoa tem que passar uma porta, e ela usou ela falou assim, ó, é isso que é a minha dificuldade, né? Eu não consegui passar por essa porta da lei, e agora que eu não passei, eu não consigo, acabou, não tem mais volta. Eu não consigo mais acessar essa lei. Era a porta da lei. E ela me deu, e essa mesma paciente, um tempo depois, ela me veio com uma demanda assim, que era uma paciente que assim, que ela tinha muita dificuldade de elaborar esse delírio, de conseguir se estabilizar. E aí você vai por aqueles teus conhecimentos, né, de psiquiatra. Pô, de repente, será que ela participando de uma oficina de pintura, começando a... Eu dava sugestão, ela falou assim, pô, eu não gosto de pintar, não tem. Aí eu falei, Aí eu pensei, pô, escrever, né, que ela gosta de ler. Já tentou escrever? Ela falou assim, escrever é uma coisa possível, mas escrever, assim, as pessoas vão ler o que eu vou escrever, eu não quero que leiam. Não sei o quê. Mas aí ela falou assim, mas, olha só como é que você tem que se colocar nessa posição do não saber, né? Ela falou para mim assim, mas não basta escrever, tem que escrever de alguma maneira que eu consiga sair dessa crise, né? Eu falei, pô, é verdade, mas que maneira? Eu não sei, eu não sabia que maneira era essa. E aí, na hora, cara, eu lembrei que tem uns trabalhos do Lacan, né? Que ele faz em cima do James Joyce, né? O James Joyce, para Lacan, ele era um psicótico que nunca surtou porque ele se estabilizava através da escrita dele, né? E os textos do Joyce são terríveis. Você consegue, eu já tentei ler, eu mesmo não consegui ler, porque você não entende nada, com uma confusão terrível, né? Ulisses, aquelas coisas terríveis, né? Mas eu falei assim, aí eu falei para ela, você já leu James Joyce, né? Porque não sei, de repente a maneira que ele escrevia. Eu falei assim, pô, o cara é psicótico, de repente o James Joyce tinha um saber de como escrever. E achando que ela ia, ou não ia ler, ou se fosse ler, ia voltar com a mesma ideia que eu. Pô, não dá pra ler isso, não. É horrível essa escrita, não dá pra entender nada. Cara, passaram uns 15, 20 dias, ela comprou o livro, leu o livro, cara. E chegou pra mim no dia, na próxima encontro, ela falou assim, Marcelo, é isso. É assim que eu tenho que escrever. Só que eu não consigo, eu não sou ele. Ou seja, ela confirmou que o cara era psicótico igual a ela e ele conseguiu. Cara, impressionante. Então, a arte, cara, a arte, ela. Puta. Então, eu acho que é esse aí o caminho, cara. Eu acho que a gente tem que Pois é. inserir mais a arte no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? E essa coisa do não saber é muito difícil, né? Assim, eu me lembro de quando eu estava me aproximando dessas abordagens e assim, eu estava próximo a entrar
no estágio, na clínica. Ah, Né? E eu assim, gente, como é que você parte desse lugar? Né? Porque assim, você ali, ocupando aquele lugar, o psicólogo terapeuta, você acha que você tem que dar todas as soluções possíveis para ajudar. Mas não é muito bem assim, né? Você começa a compreender que o próprio Iaco fala que as soluções, as mudanças, elas estão dentro do processo do diálogo. Né? Então, o sim, difícil é se colocar nesse lugar do não saber, né? Da compreensão, exatamente. né? Nesse Exatamente. lugar que é um lugar de olho para olho, de escuta para escuta. Exatamente. Né? Bakhtin Isso é diz, que é o olha, difícil. o Bakhtin diz, é violento uma fala que não é escutada, né? Assim, Muito legal, efetivamente, interessante. isso é violência, né? Sim, sim, sim. Assim, por exemplo, se a gente for revisitar a história da psiquiatria democrática, né, dos movimentos dos Basaglas, né, a gente costuma falar só do Franco, mas não é só o Franco, né? Tem ali a É, presença da mulher, da Franca, muito importante, né? É importante sempre dizer isso, né? A importância da Franca Basaglia na psiquiatria democrática e também não só dela, mas como de todos aqueles atores ali, né? Estavam ali. E é muito interessante você lendo tanto os escritos selecionados quanto o livro do Franco, que é o Instituição Negada, como eles, assim, para eles era certo que aquela instituição deveria ser negada, que aquela instituição era violenta e não era daquela maneira que eles queriam fazer, mas eles não sabiam o que fazer, né? Tanto que, sim, sim. uma oportunidade, Franco vai lá e tenta humanizar, né, o manicômio, mas eles percebem, não, mas não tem como você humanizar um lugar que é, sobretudo, violento e tudo mais, desumanizante. Então, o que a gente precisa fazer é superar esse modelo, né? Mas como é que se faz isso? E é incrível como a primeira atitude deles é aquela ideia de colocar a doença entre parênteses e assumir o sujeito, mas a forma com que eles fazem isso é justamente a forma de trazer aquelas pessoas que estavam institucionalizadas para o diálogo. Então, assim, é incrível, instituição negada, a primeira parte do livro onde você vê ali aquelas conferências das pessoas ali que estavam institucionalizadas participando de diálogo e dando a opinião delas e falando, né, das angústias delas em estar ali, e tá ali o psiquiatra, a galera que estava junto, e, sabe, trouxe. Então, assim, a superação do manicômio foi uma superação de participação coletiva das pessoas que estavam no sofrimento. Né? Então, foi uma Hum, atitude de quem estava ali no corpo técnico, né? De partir do não saber. A gente não sabe como superar isso. Eles só lógico. conseguiram a partir das pessoas que estavam ali, Legal, institucionalizadas. legal. Né? Então, E assim, a pergunta eu é, acho que houve superação, né, Lucas? a pergunta é essa. A gente vai chegar Houve nessa. realmente superação, né? Pois é. Porque, assim, o Franco, eu costumo conversar isso muito com o Arthur, um amigo meu. O Franco é muito claro nisso, né? Ele diz, olha, pode ser que a gente supere esse modelo, mas caberá aos técnicos de inventar novas formas de violência e que foram inventadas e estão aí. Talvez de uma Lógico. forma, talvez de uma forma mais líquida, né? No Uhum. sentido do Bauman, talvez de uma forma até mais que parecendo inofensivo, mas tão violenta quanto, né? Cara, essa violência é terrível. Mas eu tô pensando nisso que você está me falando e é uma coisa interessante realmente, porque voltando àquela fala da paciente, né, que falou assim, olha, isso que se passa comigo passa com todos vocês ali, só que vocês de alguma maneira dão um jeito de daquilo ficar encoberto, né? E aí é interessante, né? Porque aí você diz assim, tá, então todos nós temos digamos assim, um sujeito psicótico dentro da gente e que a gente deixa esse sujeito encarcerado no manicômio interno, né? Sob controle Uhum. total, né? E isso pode acontecer de duas maneiras, né? Você pode deixar esse sujeito adormecido, né? Esse psicótico dentro de cada um de nós, adormecido de uma forma violenta, né? Que é o que faz com que, se tem algo em você que você precisa domar de forma violenta, você também vai domar aquilo que está fora, aquele sujeito, aquele paciente que está fora, que vai ameaçar, vai fazer
de certa maneira, aparecer o seu próprio, né? Então você tem que também ser violento com o outro como você é contigo mesmo, né? Ou você pode dialogar com um sujeito, com um psicótico dentro de você também, de uma maneira mais harmônica, né? Mais amigável, você ser mais tolerante com esse psicótico interno seu dentro de você, né? Então, na realidade, o que acontece? Quando a gente fala desse não saber, dessa tolerância à incerteza, né? É, antes de tudo, você poder dialogar contigo mesmo, com esse real, com essa falta de sentido interna que você tem dentro de você, que você precisa, de alguma maneira, não precisa domar ele com violência, né? Quanto menos violência você se impor, menos violência você vai impor para o outro, né? Que te ameaça, não porque o outro tem periculosidade ou te oferece perigo, né? Que você precisa usar os medicamentos, ou camisa de força, ou o próprio manicômio, né? Ou às vezes até armas, né? Tem casos ali que se mata, né? Já tive vários pacientes que foram mortos, né? Com armas mesmo, né? Mas no sentido de que você possa, na realidade, dialogar contigo mesmo, mas ser mais tolerante, né? Com esse teu lado sem sentido, que você também tem, né? Só que você fica lá, você contém, né? Então, na verdade, é muito mais um trabalho pessoal que vai permitir com que você tolere o outro do que, né? E eu acho que é isso, né? Eu costumo dizer aqui, tem algumas questões aqui, para ver se você responde, para a gente ir também terminando, né? Para não tomar tanto seu tempo. Eu costumo dizer aqui para o grupo e para o pessoal que participa que quando a gente fala em desmedicalização, que não está relacionada estritamente a medicações psiquiátricas, mas medicalização é sobretudo algo, né, o conceito é muito mais amplo do que simplesmente medicações psiquiátricas, remédio em si, né, diz sobre uma gerência política da biomedicina sobre a nossa vida, né, a forma com que é transposta, né, comportamentos, formas de existência para uma leitura estritamente biomédica e tudo mais. Eu costumo dizer muito que desmedicalização, o caminho de desmedicalização, ele passa sobretudo, primeiro, por um caminho interno, né? A forma com que a gente começa a fazer essa leitura da gente mesmo, começa a entender as estruturas que estão dentro da gente, né? E começa a se desmedicalizar, né? No sentido de se libertar dessas estruturas, se libertar de estar numa estrutura que você é também agente da violência. Exatamente. Então isso é muito importante. Então eu vou falar algumas questões aqui para a gente ir terminando. A Lívia está perguntando se existe alguma... Peraí. Queria saber se tem alguma bibliografia, alguém que fale um pouco sobre a relação do Oppenheim com a psicanálise. Deixa eu ver mais. Gente, eu tô perdendo algumas questões aqui porque o pessoal vai colocando e eu não sou... essa coisa de live eu sou desacostumado com ela, eu não sou acostumado não. Então ela está perguntando isso. Vamos ver se tem mais questões aqui. A Dri Leão está perguntando, nesse momento de pandemia, está sendo possível fazer intervenções presenciais através do modelo do Oppenheim ou virtuais, né? Também pensar aí, você já comentou um pouco, pensar se é possível, né, o Oppenheim nos modelos virtuais. Acho que são, não sei se tem mais questões, são essas, as duas. Se existe uma literatura que fale um pouco do Oppenheim com a psicanálise e essa outra. Na realidade não tem, assim, nunca vi. Tem uma citação do Iaco, né, no artigo dele, que ele fala da possibilidade, né? Nunca vi nada, né? Na realidade, eu acho que existem tentativas, como o próprio Iaco falou, de psicanalistas tentando explicar os efeitos do Open Dialogue pela psicanálise, né? Mas de certa maneira eu acho que é possível, mas teria que aprofundar, né? Porque é interessante porque o Lacan, por exemplo, né? O Freud ele abordou muito pouco a psicose, né? O Lacan não, o Lacan abordou mais. E o Lacan, ele tinha uma frase que eu fiquei anos sem entender, né? Tentando entender, que ele dizia o seguinte, que o psicanalista, diante da psicose, ele tem que agir como um secretário do paciente. Ele dizia isso. Mas o Lacan é muito enigmático, né? Um cara muito, às vezes, até teatral, né? Ele fala umas coisas meio assim, tá, mas como assim agir como secretário? Eu fiquei, o secretário ia ficar parado ali fazendo as coisas pro paciente e tal. Mas hoje, a partir do Open Dialogue, eu consigo interpretar essa fala do Lacan um pouco no sentido assim, ó, e quando ele diz que tem que agir como secretário, ele está dizendo de cara que não dá para agir como se age com os pacientes neuróticos.
né? Diferente, se colocar num lugar de suposto saber, entendeu? Eu acho que é no sentido de dizer assim, olha, tem uma relação mais igual, é diferente. Eu acho que o ponto importante da Lacan foi isso, que é diferente, a clínica é diferente, né? Mas eu nunca vi nada nesse sentido, por exemplo, de incluir a rede, né? Aí é algo muito, muito inédito, né? Eu sempre tive essa ideia de atender sozinho o paciente, né? Como eu fazia. Hoje não, todos os pacientes que eu atendo, que são psicóticos, mesmo estando fora de crise, eu atendo junto com a rede, eu atendo com a família. Né? E os efeitos são fantásticos, são muito melhores do que você atender, né? Mesmo fora de crise. Né? Quando em crise, então, é mais interessante. Vai fazendo, ó, tô em crise, traz a mãe, traz o pai. Né? Mas não desconheço literatura, tá? Talvez exista, né? Mas desconheço algum. E tinha uma outra que você. Qual era a outra? Acho que era essa. A outra era se está acontecendo algum movimento, acho que do Open Dialogue no meio da pandemia. Durante a pandemia. Não, porque assim tá muito limitado, né? Mas assim teve uma outra situação, mas tá tudo muito difícil, né? Os atendimentos têm que ser rápidos, todo mundo de máscara, né? Tá muito complicado assim. Quando dá, eu atendo às vezes, né? A pessoa e mais algum parente, mas como era possível, não. Tá muito complicado essa. Talvez virtual, como você falou, né, você comentou ali, talvez fosse possível. Né? Não é uma ideia totalmente. A Adri está falando, a Adri Leão falando sobre a questão da justiça social, né? Isso é muito enfatizado ali no começo do Open Dialogue. Ela botou aqui sobre a questão da justiça social, apontada em poucos minutos, que o pessoal vai mandando e sai, do vídeo lá daquele vídeo. Como o Marcelo vê isso nesse momento de necropolítica em que estamos vivendo, né? Em que estamos, né? Mas o que é como que você interpretou da justiça social? Eu não entendi. Eu não sei. Como assim? Se você pudesse falar mais, né? Marcelo está pedindo para você falar um pouco mais sobre isso. Como é que você interpretou isso? Então, assim, vou esperar aqui, só para a gente terminar. Eu tenho uma convicção minha também, sobre tudo isso que a gente está conversando. Eu acho que no final, a gente poderia indicar algumas leituras para o pessoal aqui. Eu posso me comprometer a indicar algumas leituras do Bakhtin, que é algo que eu sou mais próximo. Você pode indicar aí o que você acha que é importante para a gente começar a pensar. Assim, eu acho que até na clínica individual, né, no sentido de você ter seu paciente, seja psicótico, seja... eu acho que dá para você começar a pensar, tá, sabe, o modelo do diálogo aberto. Sobretudo se você pensa esse sujeito como um sujeito polifônico. Então, assim, quando ele está dizendo ali, né, quando o sujeito está dizendo, ele não está dizendo sozinho, né? A palavra dele não é uma palavra própria. A palavra dele são múltiplas vozes juntos. Ele está falando das afetividades dele, daquilo que ele assim, em Bakhtin, nós somos constituídos através do outro, né? Assim, é o outro que me apresenta a oportunidade de ser constituído. Entende? Legal. Então, o Bakhtin tem sempre também, né? O Bakhtin tem sempre essa ideia de incompletude, né? O outro, que ele fala, o Miotello diz isso, olha, o nosso movimento de vida é sempre um movimento de identidade, dessa identidade fechada, de tentar ser completo, mas na verdade não, nós somos na verdade sempre incompletos, e quem nos incompleta é o outro, que vem e nos afeta, apesar de nós, né? Eu não escolho se o outro vai me afetar ou não, ele vem e me afeta, né? E eu afeto ele, né? Um afeto mútuo, né? Então, assim, eu sou constituído por esses afetos, né? Ou seja, eu sou o outro, existe o outro de mim também. Então, isso e o Miotello diz, olha, e quando o outro vem incompleto, ele me garante vida, né? Então, assim, esse sujeito que está na clínica, ele é um sujeito que ele está falando ali, não é uma voz própria, ele está falando a voz desses afetos, ele está falando a voz do lugar que ele está, tá? Do território que ele vive. Né? Eu costumo muito dizer da experiência que tive com um menino, que ele me disse assim, Lucas, eu não posso cursar uma universidade, apesar da capacidade dele de ser uma pessoa muito inteligente,
mas existia uma refração dessa frase, dessa enunciação, né? Em Bakhtin se trabalha muito a questão da enunciação. Existia algo por trás dessa enunciação que significava as vozes do território que ele habitava, né? De um território que tinha uma vulnerabilidade social muito grande, de pessoas que não tinham acesso à educação. Então, quando ele me dizia, quando ele enunciou para mim, eu não posso fazer uma universidade, ele não estava dizendo ele mesmo, ele estava dizendo, eu não posso porque meu irmão não fez, o meu pai não fez, as pessoas que moram no meu território não... Entende? Então, assim, é possível também fazer uma clínica tentando compreender, sabe, isso tudo, tentando compreender esse sujeito que é polifônico, então, assim, tentando compreender as múltiplas vozes que tem atrás da enunciação dele, sabe? E, sobretudo, uma clínica que garanta um olhar sobre a história do sujeito, que isso eu acho fantástico no Open Dialogue, né? Que é o fato de, quando você está ali junto com a rede social, né, no território dele, você está pensando a história dele. Né? Que é uma das coisas que o processo de medicalização, no seu sentido ampliado, é mais violento, porque o processo de medicalização ele faz uma cisão entre o sujeito e a história. Né? Ele nega a história do sujeito e se ocupa somente da patologia, né? Enfim, isola, né, as condições concretas de existência dele, isola, né, os atravessamentos sociais, né, que esse sujeito tem. Por isso que eu acho que é possível também uma clínica individual que também tenha esse olhar, entendeu? E que essa clínica individual possa vir a ser uma clínica coletiva. Entende? Sim. Interessante, muito legal, assim. Gostei. Legal. Eu acho que a gente pode encerrar. Eu acho que... Obrigado, Marcelo, pela presença aqui. Pô, foi um prazer. Lucas, foi um prazer. Muito legal. Muito legal. Gostei. Minha primeira live no Instagram, assim, foi emocionante. Gostei. Foi bem legal, bem legal. O pessoal tem dado um feedback aqui muito interessante. Pena que eu não consegui acompanhar aqui, né? Ficou meio... porque tu fica meio atento, assim, né? Não consegui acompanhar. Eu sempre digo que eu fico aberto aí para que as pessoas, depois da live, possam entrar em contato, né? Se Marcelo diz aí se ele também continuou aberto a... Sim, isso. Né, de sugestões, né? Sugestões. A minha sugestão seria Anatomia de uma Epidemia. Eu acho que é um livro fundamental para quem pensa a questão da desmedicalização. Né? Divisor de águas, né? Divisor de águas. E para quem quer se aproximar inicialmente assim, do Open Dialogue, tem aquele livro do Paulo Amarante e do Fernando Freitas. Medicalização e psiquiatria. Medicalização. Que eu acho bem interessante, porque ele dá uma visão bem geral, né? E tem o artigo que eu fiz dessa experiência que eu falei, que é interessante, só que eu não tenho de cabeça aqui como é que foi, mas o nome todo, mas posso mandar depois. Eu mando para você, depois qualquer coisa você divulga. Que é interessante, porque faz também um resumo. Também. No Médium Brasil tem meu artigo. É verdade, tem lá. Se você... tem lá. Se você botar lá no Médium Brasil Experiência Brasileira, Diálogo Aberto, tem lá. Mais fácil. E a pessoa aproveita e entra no Médium Brasil, que eu acho que é interessante também, né? Fundamental essa discussão, né? Eu acho que é fundamental para esse... No Médium tem... Inclusive a Camila Mota estava por aí, que é uma das editoras lá do Médium Brasil. Legal. Ela tem algumas coisas publicadas sobre o diálogo aberto, né, sobre essa perspectiva, sobre a experiência, e é interessante. E as minhas indicações de leitura são mais indicações das perspectivas bakhtinianas, lógico. Então, indico do Bakhtin em si, do grupo, a gente tem o Marxismo e Filosofia da Linguagem, que é um livro fundamental para quem quer entender um pouco dessa questão da linguagem, Bakhtin, dos signos ideológicos, é um livro fundamental. Você tem aí Para uma Filosofia do Autorresponsável, e tem também um livro que saiu ano passado, que é muito interessante, que é Os Apontamentos dos Anos 40. Foi uma publicação que eles fizeram, acho que Marisol, da UF e Otelo fizeram, muito interessante. Tem outros livros, né? O Freudismo também é interessante, para discutir a questão
da palavra, da linguagem, o Bakhtin. E também na Pedro e João, que é essa editora que publicou esse livrinho aqui, é uma editora bakhtiniana, assim, em si, né? Em geral, os livros que estão lá estão falando de linguagem, tá lá. Tem muita coisa da perspectiva bakhtiniana. Tem um livro que eu citei que foi aí desdobramento do nosso encontro com o Miotello, que é Bakhtin, o papel da linguagem na psicologia. É um livro de introdução a Bakhtin. Então é muito interessante ali, o Miotello ele explica um pouco da história do Bakhtin, quem foi o Bakhtin, como ele formou o grupo, né, ele explica um pouco do que é a revolução bakhtiniana, né, porque os bakhtinianos trabalham nessa noção da revolução da filosofia bakhtiniana. Então ele explica o que é essa revolução bakhtiniana. Então, assim, eu acho Bakhtin um autor fundamental. Quanto mais eu leio Bakhtin e as perspectivas sobre fala e escuta, eu vejo que, sabe, o Bakhtin nos ajudando, sabe, né, nesse processo de saúde mental. Então as minhas indicações são essas, né? E a Camila está postando aí o eu vi agora. Quer dizer, o www.medinbrasil.org. Muito interessante. É um site Lucas, se você puder também no Instagram postar o livro, a fotinho desse livro, porque você mostra, tá em espelho, né? Parece em espelho, fica ruim pra pessoa. Verdade. Posso. Mas depois você posta pra gente pegar os dados, mas... Tá em Augusto Ponzi, Valdemir Miotello, a ligeireza da palavra, interessante. Valeu. Mas assim, obrigado, Marcelo, novamente. Valeu, obrigadão vocês. Muito tempo que eu Obrigado tenho quem assistiu também, né? Pois é, muito tempo que eu tenho pensado assim, vou convidar o Marcelo para um diálogo. Legal, não sabia qual seria a suas respostas, mas você aceitou logo de cara. Foi diálogo eu tô sempre afim, né? Então agradecer aí o pessoal que também participou, o Paulo teve aí, Camila, o pessoal que dialogou com a gente aqui. Aqui foi um diálogo aberto aqui, né? Legal. Então assim, o vídeo vai ficar gravado no IGTV para quem quiser ter acesso depois, quem não conseguiu acompanhar, e também o Marcelo deu aí o ok, eu vou subir ele para o YouTube depois, as duas partes, para a gente estar divulgando esse diálogo aí, né? E quem sabe a gente pode, num evento futuro, seja ele presencial ou virtualmente, a gente começar a pensar aí como pode ser possível trabalhar o Open Dialogue no Brasil. Trabalhar essa perspectiva. Legal. Quem sabe? Eu acho que isso é importante. Só para terminar, dizer que dia 3 tem aí uma live com o Paulo Amarante, eu vou fazer uma live com ele, dialogando um pouco sobre medicalização na infância. Então aí, para quem ficou até agora, muito obrigado. Então é isso aí, estamos encerrados. Valeu. Se Marcelo quiser falar alguma fala final aí... Não, queria agradecer também você e as pessoas que assistiram, né? Foi uma pena um pouquinho a gente não... Essa interação, né? Que é meio complicada, porque você tem que acompanhar, você tem que... É meio complicado. Mas enfim, desculpar se eu não conseguir ver alguma, né? Agradecer mesmo que eu não vi que estivesse, né? Alguns eu consegui ver que estavam, mas outros não, algumas pessoas conhecidas e tal, mas é muito corrido realmente. Mas eu gostei muito, foi muito legal, assim, Lucas. E eu acho que a gente tem que também começar uma conversa com o Bakhtin também, sabe? Assim, com o teu trabalho, com o meu, a gente começar pessoas que queiram... Porque eu acho que é muito legal isso aí. Você falou, fiquei ouvindo aqui, eu acho que deu vontade de conhecer mais, entendeu? Eu tenho alguma coisa, assim, mas eu não aprofundo, porque eu fico mais pela psicanálise, mas eu acho que Bakhtin pode enriquecer muito esse trabalho aí. Gostei muito. Assim como Lacan, ler Bakhtin é um caminho que é muito complexo, complicado. Né? Sim, também. Eu costumo dizer que ler Bakhtin é como subir no Monte Everest. É o que é de mais bonito, mas é o que é de mais difícil também. Parte. Mas é por isso que eu acho que é interessante isso. Ler Bakhtin, para mim, só dá no coletivo. Ler e compartilhar. Exatamente, né? Quanto mais difícil o texto, mais necessidade de compartilhamento e troca você tem. Então, isso que faz o trabalho. Mas obrigado, Lucas? Valeu, obrigado pessoal, Marcelo. Tchau, gente. Valeu, tchau. Um abraço, tchau. Um abraço.